Que bom estarmos juntos nesse canal. Nós estamos na série Pandemias e hoje nós vamos tratar da pandemia da jactância, querendo dar uma ênfase na vanglória, na soberba, na ufania, no amor próprio, desmedido, como assim a gente pode definir a jactância. Eu gostaria inicialmente de destacar o comportamento do jactancioso. Ele parte sempre do pressuposto que é melhor do que os outros, agindo de forma soberba e criando sérios problemas nos relacionamentos. Ele tem um comportamento exagerado em relação às suas próprias realizações e ele desmerece ou diminui as realizações dos outros. Ele pode chegar até a se entristecer com o sucesso alheio. E todas as vezes que uma pessoa se entristece com o sucesso alheio, ele está tendo um problema de caráter. E ele então exibe um comportamento distanciado da sobriedade, da humildade. A pergunta de hoje é essa: você tem adotado um comportamento jactancioso? Verifique e responda com sinceridade. Eu queria, como sugestão para tratar desse assunto hoje, sugerir 3 conselhos em 3 níveis. O primeiro nível em relação a si mesmo. Então, em relação a si mesmo, eu quero sugerir a você que você adote uma postura de equilíbrio, uma postura sensata. Esse é o primeiro nível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 3, ele diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olhem só, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado. É interessante essa fala paulina. O texto fala de conceito equilibrado de si mesmo e não um conceito mais elevado do que deve ter. Então isso revela saúde. Quando nós seguimos esse caminho sugerido pelo apóstolo Paulo, sugere saúde emocional e espiritual, algo que nós devemos buscar para a nossa vida. Então, em relação a si mesmo, adote essa postura de equilíbrio e de sensatez, verificando como você está vivendo e como você está conduzindo a sua vida. Segundo, em relação ao próximo. Então, em relação ao próximo, adote uma postura de advertência. Esse é o segundo nível. Nós podemos usar o texto de Tiago, por exemplo, que vai nessa direção. Tiago 4, 15, 16, Tiago diz: Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, diz ele. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Ele termina dizendo: toda vanglória como esta é maligna. Então, em relação ao próximo, nós devemos adotar uma postura de advertência, trazendo discernimento para essa postura inadequada, como Tiago sugere. O mesmo Tiago, no capítulo 4, verso 6, repetindo o texto de Provérbios 3,34, ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só que interessante. Devemos então advertir os desavisados, pois estão em oposição e em rota de colisão com Deus, porque o texto diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, ficar nessa condição de orgulhoso, de prepotência, é uma condição perigosa diante de Deus. Então, note bem, em relação a si mesmo, adote uma postura de equilíbrio. Avalie a sua vida. Em relação ao próximo, ajude, adote uma postura de advertência. E por fim, um outro nível importante, em relação a Deus, adote uma postura de submissão e de quebrantamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos diz que nada façam por ambição ou egoísta ou por vaidade. Ele termina dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o caminho diante de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo de vida e de jornada. O próprio Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, Gálatas 6,14, ele diz: quanto a mim,
que eu jamais me glorie. Perceba o texto. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se gloria na cruz de Cristo. O próprio Gálatas 2,20 ele já falava isso. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é a postura. É uma vida cristocêntrica. Diante de Deus, quebrantamento. Nós devemos adotar essa postura. O próprio Jesus nos dá um exemplo na parábola do fariseu e do publicano, de Lucas 18, de 9 a 14, quando o fariseu ele se coloca de forma soberba, listando aquilo que ele fazia, se colocando acima do publicano, e o publicano, diz o texto, se dirige a Deus assim, nem consegue olhar para o céu. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. No final o texto diz que este homem, e não o outro, o publicano, não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavras de Jesus. Então podemos dizer que para enfrentarmos essa pandemia, que nós chamamos hoje de pandemia da jactância, desse comportamento soberbo, nós devemos atentar para essas questões que nós compartilhamos aqui. Em 3 níveis, adotarmos essa postura. Em relação a si mesmo, você tem que ter uma postura de equilíbrio. Em relação ao próximo, você precisa adotar uma postura de advertência, ajudar esta pessoa que está fora do padrão de Deus, se vangloriando. E em relação a Deus, adote uma postura de submissão e de quebrantamento. Esse é o caminho para tratarmos com a pandemia da jactância. Que Deus abençoe você, que você guarde esses 3 conselhos e viva uma vida saudável. Deus te abençoe. Amém.